quero saudar a igreja com a graça e a paz, amém? Que bom que você veio cultuar ao Senhor nesse dia. Que bom que o Senhor te trouxe para cultuar a Ele nesse dia. Todas as coisas são dele, por Ele e para Ele. Glória, pois, a Ele eternamente. E Ele te trouxe aqui para cultuá-lo nessa manhã. Que bom. E eu tenho que informar os irmãos que nesse dia o pastor Robson, ele não está conosco porque ele está fazendo uma viagem missionária. Ele foi lá para São Francisco de Paula, lá no Rio Grande do Sul, uma congregação de Conceição do Castelo. E nessa manhã, para a glória de Deus, ele está realizando batismos lá. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Deus é bom, não é? Ele está espalhado por todo o Brasil, o evangelho está sendo pregado por todo o Brasil, para a glória de Deus. E no mundo inteiro também, amém? Nós temos notícias de que houve o furacão, um evento catastrófico lá em Moçambique. Ciclone. Nome esquisito. Mas nesse dia nós temos nossos missionários também, servos do Senhor Jesus, que se dispuseram, montaram uma caravana de profissionais da área da saúde, aqui do Brasil, se deslocaram, já estão lá no campo missionário e atendendo aquelas pessoas que foram atingidas pelo ciclone, para a glória de Deus. E nessa manhã, nós queremos falar um pouco com os irmãos sobre o convencer do Espírito. O convencer do Espírito. Um pouco do que nós vamos falar, eu vi como base num livro do pastor Aloísio, Realidades da Nova Criação. Um pouco, né, porque é o Espírito Santo que guia. A gente, às vezes, cria um cronograma, uma base, mas fala nada que está ali, né? Mas eu quero falar um pouquinho sobre o convencer do Espírito com os irmãos. Quando a gente vê Jesus Cristo aqui na terra, antes dele ir, ele disse, eu vou, mas vou mandar o Espírito Santo sobre vocês. E ele vai convencer. Preste atenção, existe uma diferença muito grande entre convencer e condenar. Se você tem a ação do Espírito Santo sobre a sua vida, ele te convence. Mas se você tem sentido um peso de condenação, não é o Espírito Santo. Tem um outro que é aquele que fica querendo nos importunar e nos condenar, não é? Você sabe quem é, não sabe? É o capiroto, viu? É o diabo. É o nosso inimigo. Se você tem carregado, eu vim para trazer uma palavra para os irmãos essa manhã, uma palavra de alívio. Para te dizer que o Espírito Santo que habita em nós, aquele que recebeu o Espírito Santo de Deus em si, ele não condena, ele convence, ele te traz o entendimento, ele te faz enxergar a sua situação e o que você precisa mudar. Mas se você carrega um peso de condenação, aí não é o Espírito Santo, é o inimigo das nossas almas, é o nosso inimigo, que veio para tentar nos condenar, porque ele já está condenado. Amém? Então eu vou te fazer um convite para abrir sua Bíblia em João, capítulo 16. Nós vamos ler do versículo 7 ao 11. O Evangelho de João, capítulo 16. João 16, Mateus, Marcos, Lucas, João, quarto livro do Novo Testamento para os novos. João 16, do 7 ao 11. Achei? E a palavra do Senhor diz o seguinte, João 16, do 7 ao 11. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vou-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo
já está julgado. Amém? Vamos falar mais uma vez com o Senhor? Vamos falar com o Senhor? Santo Deus, nós te agradecemos pela tua palavra que foi revelada a nós e pela tua palavra que nós acabamos de fazer a leitura. Eu sei que ela é suficiente, Pai, mas eu quero ser boca tua nessa manhã para trazer uma palavra rema, Pai, uma palavra revelada dos altos céus para o teu povo reunido aqui neste lugar. Fala aos nossos corações. E Santo Espírito, eu sei que o Senhor já veio, já convenceu, e eu quero que o Senhor faça mais uma vez isso, por favor, em nome de Jesus, nos traz o entendimento para a glória do teu nome, Santo Deus. Nós te pedimos, Santo Espírito, tenha liberdade no nosso meio, que seja feita a tua vontade e não a nossa, Senhor Deus. Nós oramos a ti em nome daquele que era, que é e que há de vir para nos buscar. Nós oramos a ti em nome de Jesus Cristo, o teu Filho, nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém. Deixa a sua Bíblia aberta. Nós acabamos de fazer a leitura e nós vimos que são 3 os principais manifestações que o Espírito nos traz de convencimento: do pecado, da justiça e do juízo. A primeira coisa que ele convence é do pecado. Mas entende, olha o que está escrito: do pecado. Está no singular. Está no singular porque o pecado que ele nos convence é da nossa condição, da nossa natureza pecaminosa. Nós somos pecadores. A palavra do Senhor, em Romanos 3, 23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos nós somos pecadores. Não é porque eu sou pastor que eu sou melhor que os outros, ou que eu sou menos pecador no sentido de que o meu pecado é muito pequenininho, não é pecado que me dá como consequência a morte. Todo e qualquer tipo de pecado. Romanos 6, 23, porque o salário do pecado é a morte. Independente de se eu... Pensa comigo. Independente se eu roubei a mexerica do vizinho ou se eu roubei um banco, para Deus o nome disso é furto. Independente de se eu me envolvi sexualmente com uma mulher que não era minha esposa, ou se eu só olhei e desejei, diante de Deus o nome disso é adultério. Só 2 exemplos. E a Bíblia diz que o salário do pecado, da nossa condição, da nossa natureza pecaminosa, é morte. E por isso que esse é o primeiro convencimento que o Espírito Santo de Deus nos traz. De que todos nós somos pecadores. Mas quando nós somos convencidos pelo Espírito Santo da nossa condição, do nosso estado, da nossa natureza pecaminosa, porque Deus criou o homem pecador? Deus criou o homem pecador? Não. Deus criou Adão e Eva. Ele os criou santos. Ele os criou, na verdade, na sua perfeição, sem pecado. Mas disse para Adão: olha, vocês estão aí no jardim do Éden, podem comer do fruto de todas as árvores. Podem comer do fruto de todas as árvores. Até porque você pode pecar? Quem é aqui que pode pecar? Te enganaram se disseram que você não pode pecar. Porque todas as coisas me são lícitas. Eu posso fazer o que eu quiser. Todos nós podemos pecar. É uma questão de poder. Mas nós devemos pecar? Agora eu mudei a pergunta, né? Quem aqui deve pecar? Aí ninguém deve levantar a mão. Mas todos nós podemos pecar. Nós temos um chamado livre arbítrio, liberdade de escolha. Pelo nosso livre arbítrio, eu e você podemos pecar. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm.
todas as coisas me são lícitas, mas nem todas vão me trazer proveito. Pecar não nos faz bem, não nos traz nenhum tipo de benefício. Mas não é o Espírito Santo de Deus que, quando eu e você pecamos, fica nos importunando de novo. Fala, você pecou, vai para o inferno, está condenado. Quem é que faz isso? Quem é que faz isso? É o capiroto, é o diabo. Porque ele é quem vem nos acusar. Ele é o acusador. Ele não é o convencedor. Quem convence é o Espírito Santo. Mas ele não nos convence do pecado para nossa condenação. Ele nos convence do pecado para a segunda coisa que ele faz. Primeiro ele nos convence do pecado. Depois ele nos convence da justiça. Da justiça. A mim e a você. Primeiro ele nos convence do nosso estado. Nós somos pecadores. E quando a gente reconhece isso, quando a gente confessa, quando a gente reconhece, quando a gente é convencido que nós somos pecadores, nós reconhecemos também de que nós precisamos, de que nós necessitamos de um Salvador. Porque pela nossa própria justiça, pelo nosso próprio mérito, pelas coisas que nós fazemos, pelas coisas que nós falamos, pelas coisas que nós ansiamos, que nós desejamos, pelo nosso bom trato, pelo nosso estilo de vida próprio, por nós mesmos, nós já estamos condenados. Romanos 3 também fala, porque não há nenhum que faça o bem. Não há nenhum sequer que seja justo por si mesmo. Não há ninguém que seja merecedor dos céus, de se reconciliar com Deus por conta própria, por si mesmo. E é por isso que ele depois nos convence da justiça. Romanos, capítulo 5, versículo 1. Vou deixar você abrir aí enquanto eu bebo água. Romanos 5, 1. Primeiro, ele nos convence do pecado. Porque o salário do pecado é morte e todos nós somos pecadores. Mas aí, Romanos 5, ele nos traz a solução para o meu e para o seu pecado. Romanos 5, sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Romanos 6, 23 diz, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, o nosso Senhor. E a forma que nós temos de sermos salvos da condenação do pecado, porque o pecado ele nos fez impuros, o pecado ele nos fez injustos, o pecado ele nos fez condenados à morte. E não é morte só desse corpo físico, é morte eterna, é separação eterna de Deus, é condenação eterna, é inferno. É lugar onde vai haver choro e ranger de dentes. Eterno. Eterno. A gente tem um pouquinho de dificuldade de entender o eterno, porque nós somos limitados. Por causa do pecado, nós já estamos condenados à morte no corpo físico. No corpo físico, eu e você vamos morrer. A não ser que
eu creio que talvez, na verdade, muitos de nós não vamos morrer, porque a gente crê que Jesus Cristo está próximo de voltar, amém? Está um pezinho de voltar, porque todas as escrituras já estão se cumprindo. Só assim que nós não vamos morrer no corpo físico. Nós vamos subir aos céus, vamos ser glorificados, vamos passar pelo juízo de Deus. Hebreus 9, 27 diz que ao homem está ordenado morrer uma só vez. E depois disso enfrentar o juízo de Deus. Todos nós vamos enfrentar o juízo. Uns para a morte e condenação. Aqueles que não quiseram mudar de vida. Aqueles que não aceitaram a justificação que há em Cristo. Mas eu creio que nós vamos passar pelo juízo para a glorificação. Para irmos para os céus, para recebermos tudo aquilo que Deus tem preparado para nós. Porque Ele vem para buscar os que são dele. Porque Ele morreu por todos, e a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. A todos os homens. Ela se manifestou salvadora. Mas isso não quer dizer que todos os homens aceitaram a graça. O que é graça? É favor imerecido. Nós não merecemos, nós não somos dignos de irmos para o céu, nós não somos dignos do amor de Deus, mas Ele escolheu nos amar. Romanos 5,1 você acabou de ler. Agora olha o 5,8 o que diz. Mas Deus prova o seu amor para conosco, o seu amor por nós, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Mesmo nós sendo pecadores, João 3,16, vamos dizer comigo? Porque Deus amou o mundo. Olha que amor. Deus deu a vida do único Filho, para que todo aquele que nele crer, em Jesus Cristo crer, para que todo aquele que tiver fé em Jesus Cristo, que é Deus, que se tornou homem, habitou entre nós. A grande diferença de Jesus Cristo, Ele é Deus. Ele habitou entre nós. Ele morreu por causa do meu e do seu pecado, mas Ele nunca pecou. O justo que se fez maldição em meu e em seu lugar, para que diante de Deus, quando Ele nos olha, Ele enxerga o próprio Filho, o próprio justo, e não o nosso eu pecador, não a nossa natureza pecaminosa. Porque Jesus Cristo não morreu em vão, não foi por acaso que Ele morreu na cruz. Ele morreu foi para perdoar o meu e o seu pecado. A Bíblia diz que não há remissão, não há perdão de pecado sem o derramamento de sangue. E o sangue de Jesus Cristo, quando foi derramado na cruz, foi para perdoar o meu e o seu pecado, porque nele não havia pecado. Mas Ele se fez maldição para pagar o preço, que era meu e seu. E sabe que quando a gente fica encucado, quando a gente fica retraído, quando a gente meio que se afasta da presença de Deus, porque a gente pecou, não é o Espírito Santo que nos está convencendo de novo, porque é só uma vez que Ele nos convence, quando nós ainda não nos entregamos a Cristo. É que Ele nos convence do pecado, do nosso estado, da nossa condição. Mas aí sabe o que acontece? Romanos 2,15, diz que o que a lei exige está escrito no coração deles, tendo ainda o testemunho da sua consciência e dos seus pensamentos, que ora os acusam, ora os defendem. Não é o Espírito Santo que nos convence de novo do pecado, dos pecados, né? Porque Ele nos convence do pecado, da nossa condição, do nosso estado de natureza pecaminosa. Mas Ele não fica nos convencendo quando a gente comete pecados. É o nosso próprio coração que já tem a lei de Deus. Você não precisa ler a Bíblia para saber o que é pecado. Mas é bom que você leia a Bíblia para saber como se armar contra o pecado. Você não precisa ler a Bíblia para saber o que é pecado, porque no seu coração já tem implantado a lei de Deus. Seu próprio pensamento e a sua consciência já te ora acusa,
ora te defende, dependendo de como está a sua vida. Porque se você peca, não é o Espírito Santo que te convence de novo. É o seu próprio pensamento, a sua consciência, que te mostra o que você precisa consertar. Que te mostra que aquilo não está correto. De que aquilo vai trazer morte para você. Vai te fazer mal. Vai fazer mal para outras pessoas. O seu próprio coração. O seu próprio pensamento e a sua consciência que te fazem enxergar isso. E o inimigo, que te acusa, que te confronta, que te fala de novo. Como é que eu falei? Está condenado. Tem jeito para você não, hein? Você nem aceitou Jesus. Só vive errando, só vive pecando. Vai para o inferno. Vai comigo. Está condenado. Quem fala isso? É o capiroto. Porque o Espírito Santo ele só convence você do seu estado pecaminoso. Mas aí a gente precisa ser lembrado constantemente que nós em Cristo somos justificados. Olha o que diz Gálatas 3,13. Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar. Pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Maldito é todo aquele que for pendurado no madeiro. Todo pecado diante da lei de Israel, que fosse digno de morte, e era pendurado no madeiro, na cruz, era considerado maldito diante de Deus. E o salário do meu e do seu pecado é morte. E Jesus Cristo, que é justo, que nunca pecou, ele foi pendurado no madeiro. Ele se fez maldição no meu e no seu lugar, para salvar a minha e a sua vida, para que eu e você fôssemos reconciliados diante de Deus, para que eu e você fôssemos justificados, considerados justos diante de Deus, não pelo que nós fizemos, mas pelo que Ele fez por nós. E todo aquele que crer no Senhor Jesus será salvo. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Aí depois ele convence de um terceiro. Ele convence do pecado, da justiça e do juízo. Mas o juízo, ele convence, não que eu e você estamos julgados, estamos condenados, mas o inimigo, é o diabo quem está condenado. É ele quem está condenado. Ele já teve a presença de Deus, ele já foi anjo de Deus, mas ele quis tomar o lugar que era de Deus, e ele levou junto consigo uma terça parte dos anjos. Você sabe disso, não sabe? Mas ele já está condenado, ele já está julgado, convence do pecado, da justiça e do juízo. Mas o juiz, ele convence que o diabo, o príncipe desse século, aquele que veio roubar, matar e destruir, ele já está condenado. Ele é que já está condenado. Mas eu e você, nós temos uma necessidade de sermos constantemente lembrados, não do nosso estado de pecado, mas da nossa justiça, da justificação que nós estamos em Cristo, nós temos em Cristo. Olha o que a Bíblia diz, você está em Romanos. Eu te aconselho a grifar na sua Bíblia, a marcar na sua Bíblia, alguns versículos como esse. Eu te aconselho a olhar agora, Romanos, capítulo 8, versículo 1. Porque esse daí a gente precisa ser lembrado constantemente. Romanos 8, 1. Porque nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus.
Ei, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Se você está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Um morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas por aquele que por eles morreu e ressuscitou. Nós temos vitória sobre a morte, porque Cristo venceu a morte. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E uma palavra que eu tenho para te trazer, irmão Iverson. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Pare de se condenar, de se julgar condenado por causa de qualquer pecado que você vier a cometer. O pastor já falou, né? Mas o pecado na nossa vida, ele precisa ser um acidente. Quando a gente descasca uma laranja, às vezes a gente corta o dedo, né? O que é isso? Um acidente. Mas toda vez que você vai descascar uma laranja, você se programa para cortar o dedo? Não. Assim tem que ser o pecado na nossa vida. Um acidente. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 10, 26, que aquele que conheceu a verdade e vive e continua propositalmente, intencionalmente, insistentemente pecando, aí já não há mais sacrifício, mas só uma ardência de expectativa de condenação. O que isso quer dizer? Que se eu pecar eu estou condenado? Não. Quer dizer que eu não posso ficar planejando um pecado, que eu não devo ficar planejando um pecado, porque todo e qualquer tipo de pecado é maldição, leva-me à morte, me leva para a morte. Mas em Cristo nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Eu quero te convidar a fechar os seus olhos nessa manhã. Eu não vou te convidar para vir à frente. Eu quero que você tenha o seu a sós com Deus nesse momento. Eu não sei qual era o seu estado quando você chegou aqui. Talvez você já tivesse sido convencido do pecado, mas talvez não tivesse ainda aceitado a Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador. Eu vou falar uma oração devagar e você repete no seu coração se você quer hoje aceitar a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Repete assim: Senhor, eu reconheço que eu sou pecador. Eu me arrependo e eu aceito a Jesus Cristo como meu único e suficiente Senhor e Salvador. Eu entrego a minha vida a Ti agora. Entra em meu coração, transforma e dirige a minha vida. Eu quero ser nova criatura em Cristo Jesus. Toma minha vida em Tuas mãos. Eu sou Teu. Faça a Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Continua de olhos fechados, igreja. Esse foi o primeiro convencimento que ele trouxe, que é do pecado. Agora eu quero te chamar enquanto igreja para poder pedir perdão. Se você cometeu algum pecado,
Nenhuma condenação você carrega sobre si se você está em Cristo. Para de se condenar. Para de ouvir o inimigo te condenando. Você já é nova criatura. Você não anda mais segundo a carne, você anda segundo o Espírito. Você não tem nenhuma condenação sobre si. Jesus Cristo se fez maldição para que você fosse liberto, para que você tivesse acesso aos céus. Ele tomou o seu lugar. Ele morreu a morte que era sua. Para de duvidar disso. Para de se afastar da presença dele. Mas para também de planejar pecado. Abandona isso. A força que você precisa está nele, mas recebereis poder ao vir sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas. Pede a força e o poder que vem dele para você, para ele te ajudar a lutar essa batalha contra o pecado. Não insiste no pecado. Ele vai te dar força para lutar e vencer. Em Cristo nós somos muito mais do que vencedores. Ele te ama, o sacrifício dele não foi em vão. Se você aceitou Jesus agora, você já é novo em Cristo. Peça a ele força para você abandonar todo o pecado. Tudo aquilo que você sabe, não precisa ler a Bíblia para você, você sabe que precisa abandonar. Pede a ele força, pede a ele força. Pede a ele poder do Espírito Santo na sua vida. Ele está em você, eis que estarei convosco todos os dias. Ele não te abandona, ele não se afasta de você. Não deixe o pecado te afastar da presença dele. O juízo já está posto. O inimigo, ele que já está condenado. Você não está condenado. Em Cristo você é nova criatura. Você é liberto da escravidão do pecado. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Cristo Jesus é o caminho, é a verdade, é a vida que você encontrou. É a sua vida. Ele é o autor da fé. Ele é aquele que te sustenta. Ele é aquele que ajuda você a batalhar e ser vencedor na batalha contra o pecado, contra o mundo. Não desista de você mesmo, porque ele não desiste de você. Ele te amou, ele te ama, ele está com você todos os dias. Para de se enganar pensando que você não merece o amor dele. Ele escolheu te amar. Ele escolheu se entregar por você. Não tenha dúvida disso. Se você pecar, ele diz na palavra dele em 1 João capítulo 1, versículo 9: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Para de insistir com o pecado. Mas se você pecou, peça perdão com sinceridade no coração, porque ele é fiel e justo para nos perdoar de todos os pecados, de todos os pecados, de todos os pecados. O sangue de Cristo foi suficiente para te purificar de todo o pecado, de te lavar e te fazer mais alvo do que a neve, branco, limpo e puro em Cristo Jesus. Busque ser santo. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Você já é nova criatura, busque ser santo, porque sem buscar ser santo, sem buscar ser transformado por Cristo todos os dias, nós não veremos a Deus. Sem a santificação ninguém verá a Deus. Ele vai te ajudar a ser santo, porque o Espírito Santo está em você. Você é santo porque Cristo já te fez nova criatura. Fique de pé, igreja. Vamos orar. Santo Espírito, nós te agradecemos,
porque o Senhor se faz presente no meio de nós, e o Senhor está em nós, Pai. Nós te agradecemos porque o teu povo ele já foi convencido do pecado um dia. Já se arrependeram dos seus pecados, nós nos arrependemos. E hoje nós somos justificados por Cristo. Nós somos enxergados por Ti como justos, porque o Seu Filho ele se fez maldição em nosso lugar, para que nós pela fé fôssemos justificados. E a Tua graça nos alcançou, o Teu amor nos alcançou. E Santo Deus, nós cremos que neste lugar, nesse dia, o povo todo que está aqui reunido são Teus filhos, porque o Senhor nos chamou para sermos Teus filhos, e pela fé em Cristo Jesus nós somos Teus filhos, Pai. O Senhor nos chamou de volta e nos reconciliou contigo, Pai. Nós te louvamos, Santo Deus. Santo, santo, santo Tu és. Nós te adoramos, nós te glorificamos, Pai, porque o Senhor nos amou, o Senhor nos escolheu, Pai. Abba, Pai. E o juízo já está posto, e é o inimigo que está debaixo dos nossos pés, porque ele já foi condenado, mas em Cristo nós temos vida e vida eterna contigo, Pai. Nós te louvamos porque o Seu Espírito nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo. Nós te louvamos porque nós temos a força que é vinda de Ti. Nós te louvamos porque nós temos o poder do Teu Santo Espírito em nós. E nós queremos ser as Tuas testemunhas aqui em Ibatiba e aonde nós colocarmos a planta dos nossos pés. Nós queremos, Santo Deus, em o nome de Jesus, buscar ser exemplo na maneira de falar, na maneira de agir no nosso comportamento. Nós queremos ser exemplo no amor, na fé, mas também na pureza, Santo Deus. Purifica-nos para melhor Te servir. Santifica-nos, Senhor Deus. Endireita os nossos caminhos. Não nos deixa, Deus, permanecer no pecado. Não nos deixa enganar a nós mesmos com a mentira do pecado. Porque nós sabemos que nos nossos corações já foi posto a Tua lei. E a nossa consciência e o nosso pensamento já nos faz enxergar o pecado que às vezes nós cometemos. Mas nós queremos, Santo Deus, abandonar todo o pecado em nome de Jesus. Nós queremos, Santo Deus, ser reflexo da Tua presença aonde nós estivermos. Nós queremos ser as Tuas mãos. Nós queremos ser os Teus pés. Nós queremos ser os Teus olhos. Nós queremos ser os Teus ouvidos. Nós queremos ser a Tua boca, Senhor Deus. Enche-nos com o Teu Santo Espírito e ensina-nos a viver de acordo com a Tua boa e perfeita e agradável vontade. Nos ajuda, Santo Deus, a todos os dias buscar renovar o nosso entendimento pela Tua palavra que já foi revelada a nós, pela nossa busca de intimidade contigo, Santo Deus, em oração, Santo Deus, no nosso assócio contigo, na nossa comunhão com os irmãos, Pai de amor, nas células, nos cultos e onde nós estivermos reunidos no Teu nome, Santo Deus. Santo Espírito, Tu tens liberdade para nos encher mais de Ti. Não nos deixa convencer, não nos deixe ficar sem convencer da justificação, de que nós somos justos em Cristo Jesus. Não nos deixe afastar da Tua presença, nos enganando com o pecado, mas que nós estejamos Te buscando cada vez mais, que nós não nos cansemos de estar na Tua presença, Senhor Deus, que nós não nos cansemos de viver a Tua vontade, de sermos obedientes, Pai de amor. Nos ajude a buscar saber o que Tu queres de nós, Senhor Deus,
e que nós não nos desviemos nem para a direita nem para a esquerda, mas que nós busquemos seguir o alvo, que é Cristo Jesus, o teu Filho. Santo Espírito, eu não sei nem mesmo o que pedir. Nós não sabemos, Senhor Deus, como agradecer por toda a tua bondade que tem se revelado a nós, por todas as coisas que têm cooperado para o nosso bem, que todas as coisas que têm contribuído para nós sermos agraciados por Ti. Mas eu lhe peço, Santo Espírito, completa a minha oração. E eu lhe peço que o Senhor esteja abençoando rica, poderosa e abundantemente a Tua igreja que está reunida aqui, neste lugar. E que o amor de Deus, o Pai, que a graça de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador, e a doce e sublime consolação e conforto do Espírito Santo esteja sobre toda a igreja de Jesus Cristo, a igreja de Deus reunida neste lugar e espalhada por todo o mundo, agora e até o fim dos tempos. E toda a igreja de Jesus Cristo reunida neste lugar diz: